Fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago a vocês o vídeo pra gente falar sobre as últimas informações do São Paulo após a partida contra o Palmeiras, né, cara, que tivemos ontem no Morumbi. Vamos falar sobre as lesões dos jogadores, vamos falar qual será o novo lateral esquerdo que o São Paulo irá adotar para os próximos jogos com a ausência do Wellington, qual é o grau de lesão e quanto tempo irão ficar de fora o Wellington e Pablo Maia. Então você vai conferir todas essas notícias nesse vídeo. Tô lembrando, cara, fica ligado até o final que com certeza vai valer muito a pena. E lembrando também, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal pra não perder absolutamente nenhuma informação, nenhuma notícia sobre o São Paulo. Você vai acompanhar tudo aqui, tá, cara? Então não perde tempo, se inscreve aí, ativa o sininho que vai ajudar pra caramba no crescimento do canal que está no começo. E vamos que vamos, né, cara? Agora falando um pouquinho mais sobre as informações que aconteceram no jogo, tá, rapaziada? Sobre um pouco mais sobre as coisas que aconteceram. Primeiramente sobre a lesão do Wellington, que acabou saindo lesionado no jogo, né, rapaziada? Que pra mim o São Paulo sai perdendo muito com a ausência do Wellington e do Pablo Maia. Não porque o Wellington é um craque da bola, mas porque só temos ele de lateral esquerdo à disposição no elenco e vinha fazendo uma das suas melhores partidas, se não a melhor partida na temporada ontem contra o Palmeiras. Acontece que ele foi interceptar lá um chutão e acabou o pé dele grudando no gramado e virando, né, cara? Acabou virando o pé dele e ainda foi dito que ele irá fazer exames de imagem nessa terça-feira para termos mais detalhes sobre o grau da lesão, mas eu acho que foi bem semelhante, pelo menos vem dali. Eu não tenho, é claro, formação nenhuma para falar para vocês, mas eu acho que pelo que eu vi ali foi um pouco semelhante ao do Arboleda, né, rapaziada? Acontece que o Arboleda grudou mesmo, o pé dele virou para trás, então realmente acho que foi uma situação bem mais grave, mas eu acho que o Wellington vai ficar algumas semaninhas de fora, tá, rapaziada? Até recuperar essa lesão. Ele é um cara que, apesar de tecnicamente ficar devendo, ele fisicamente sempre joga todos os jogos, sempre joga os 90 minutos e nunca reclama de cansaço. Realmente acabou tendo uma lesão um pouco mais chatinha, né, cara? Eu acho que vai acabar ficando algumas semanas de fora. E antes de falarmos do Pablo Maia, como eu falei pra vocês, o São Paulo, eu vi alertando vocês, São Paulo vai acabar tendo muito prejuízo de não ir atrás de um lateral esquerdo nesse momento. Eu trouxe o Abner, eu trouxe o Michel Araújo não, eu trouxe o Abner, o Marlon, né, cara, pra vocês aqui. Eu trouxe diversos nomes que o São Paulo poderia ir atrás da lateral esquerda, acabou tendo outras prioridades e não trouxe o lateral esquerdo. Acontece que aquele Patrick, né, cara, ele tá aí no time profissional, mas todos os técnicos preferem improvisar um ponta ali na lateral do que colocar o Patrick. E, cara, realmente nas seleções de base ele sempre foi muito bem, foi convocado, mas no São Paulo não rola, né, cara? Sempre que entra também, entra com a batata quente, entra com as pernas tremendo. Então, realmente não tem condições do Patrick, nesse momento, ser o titular do São Paulo. E eu falei pra vocês que o São Paulo iria perder muito, porque eu considerava que não fosse perder o Wellington por lesão, mas que ele não iria renovar e a tendência é que ele não renove. Pra mim, o São Paulo já deveria ter ido atrás do lateral esquerdo. É claro, eu gostei muito da contratação do André Silva. Demais, né, cara? Pra mim foi uma das melhores contratações ao lado do Ferreira, mas pra mim, naquele momento, eu falava pra vocês que era mais importante ir atrás de um lateral esquerdo do que de um atacante reserva para o Caleri. Acabou não trazendo e agora a principal peça que deve ser utilizada na lateral esquerda, cara, é o Michel Araújo, claro, visando que ele já entrou ali em determinados momentos e foi sim um jogador que o Zubeldia preferiu por entrar ali ontem na saída do Wellington. Realmente, cara, agora estamos sem lateral esquerdos no elenco. Só tínhamos o Wellington e o Patrick. O Patrick é nulo, eu acho que não entrou nenhum jogo na temporada, eu não lembro de ter visto ele jogando. E agora o Wellington se machucou, então não temos lateral esquerdo no elenco. E o porquê, Manelba? Você está destacando principalmente isso do Michel Araújo. Porque, basicamente, a chance de termos agora um esquema com 3 zagueiros é muito maior, tá, rapaziada? Agora podemos, sim, com a ausência do Wellington, ver o esquema de 3 zagueiros figurando muito mais do que, é claro, um esquema com 2 zagueiros e o Michel Araújo, de fato, fazendo a lateral esquerda. Então eu acho, sim, que devemos ver nos próximos jogos um esquema com 3 zagueiros que me irrita demais, né, cara? É aquele toque pra trás, aquela bola na defesa segurada, é aquele time que muito pouco oferece agressividade pelo meio, muito mais pelas laterais com a subida dos alas, e essas qualidades que não temos tanto assim no Michel Araújo e no Igor Vinícius, possivelmente veremos mais, né, cara? Porque o Michel Araújo não é tão bom defensivamente, até porque ele não é um lateral esquerdo de ofício, e o Igor Vinícius nem se fala, né, cara? Então eu acho sim que nós veremos com muito mais frequência esse esquema com 3 zagueiros, infelizmente, já nos próximos jogos. E também, rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre a lesão do Pablo Maia, que também saiu lesionado, né, rapaziada? O Pablo Maia também saiu lesionado, e até separei aqui uma informação com um pouco mais de detalhes sobre a lesão do Pablo Maia, que tá falando que ele pode até ser operado. O próprio Dorival Júnior já tinha sinalizado para o São Paulo que ele poderia sim estar na lista final dos convocados para a Copa América. Infelizmente aconteceu essa lesão que o tirará da Copa América, né, cara? Já que ele vai ficar no mínimo por 2 meses de fora, 8 semanas. E ele pode ser até operado, esticando ainda mais esse tempo. Ele foi lesionado, tá, rapaziada? Basicamente no último lance do último treino antes
do Choque Rei. Então, cara, realmente é um azar absurdo que o São Paulo enfrenta com esse tipo de coisa. Foi parecido com o que aconteceu com o Nestor, né, cara? Que se machucou lá no final da temporada passada em um treino, quando a temporada já tinha até acabado, basicamente. E foi dito, rapaziada, que o jogador teve uma lesão no tendão conjunto do semitendineo e o bíceps femoral da coxa esquerda. Esse é o nome científico, não sei especificar pra vocês. E, inclusive, pode ser que fique de fora por, no mínimo, 2 meses, né, cara? Então, aparentemente, perdeu a Copa América. Mano, mas ele não iria jogar na Copa América, então que diferença faz para o São Paulo? Bom, rapaziada, nós iríamos perder ele na Copa América, ou seja, ele ia ficar em evidência, o mundo do futebol iria ver o Pablo Maia, consequentemente, o preço de mercado dele jogaria lá pra cima. Agora, vai perder 2 meses, possivelmente pode ser que não volte a ser convocado, pode ser que volte sem ritmo, até pegar o ritmo novamente. Então, realmente é algo bem triste que aconteceu com o Pablo Maia, né, cara? Vem passando por um momento iluminado e poderia até jogar a Copa América, né, cara? Poderia até jogar a Copa América, a tendência era com que ele jogasse, mas infelizmente acabou enfrentando essa infelicidade, né, cara? Agora falando sobre o seu substituto, né, cara? Que deve ser sim o Bobadilha, que ele mesmo já falou que muitas pessoas recortaram a caneta que ele sofreu do Lázaro e falou que ele fez uma péssima partida. Realmente eu não entendo essa vontade que muitos torcedores de São Paulo têm de queimar jogador e queimar técnico, né, cara? Mas os números dele basicamente foram sensacionais ontem contra o Palmeiras. Foi 100% de acerto nos cruzamentos, ele acertou 3 dos 3 que tentou, 92% de acerto nos passes, 34 certos e apenas 3 errados, 2 passes decisivos, 2 finalizações e 9 ações defensivas. E ele mesmo foi perguntado após a partida e ele se disse pronto para assumir a responsabilidade de ser o titular no lugar do Pablo Maia, lembrando que o São Paulo também teve o retorno do Luiz Gustavo. Então tem essas duas peças à disposição, o Luiz Gustavo ainda não voltou a jogar após lesão, só que já está à disposição do técnico Zubeldia, né, rapaziada? Então basicamente é isso, eu quero saber muito a opinião de vocês aqui nos comentários, o que você pensa sobre tudo isso, quem você utilizaria na lateral esquerda. O volante eu acho que deve ser de fato o Bobadilha, né, cara? Ele é o jogador mais pronto, a não ser que o Luiz Gustavo recupere o ritmo e apresente boas partidas, mas a lateral esquerda realmente fica o grande questionamento. É claro, não consigo imaginar muitos jogadores ali canhoto que possam atuar por lá, talvez o Nestor, o Michel Araújo, né, cara, até o Wellington Rato quando voltar. E bombou nesses últimos dias a informação de que o São Paulo tá de olho em mais um atacante, tá, rapaziada? Estaria de olho de mais um atacante, só que dessa vez um jogador de centroavance, avisando que trouxe o André Silva pra ser o reserva do Caleri. Só que acontece que ele acabou assumindo a titularidade em uma posição do campo um pouco mais diferente do que a que planejava, né, cara? Então aquele reserva do Caleri aparentemente ainda não foi preenchido. E o São Paulo tá de olho em um atacante pra trazer já nas próximas janelas. E esse atacante seria o jogador Carlos Vinícius, tá, cara? Pra quem não conhece o Carlos Vinícius, ele teve passagens por grandes equipes da Europa, como o próprio Benfica que vocês estão vendo, pertence ao Fulham, né, cara? Já passou pela Ligue 1, pelo Mônaco, então passou por diversas ligas do continente europeu. É um jogador jovem brasileiro que teve destaque recente, né? Marcou muitos gols, foi contratado por equipes da Premier League e atualmente pertence ao Fulham e está emprestado ao Galatasaray, tá, rapaziada? E ele tem atingido o sonho, principalmente desde o começo do ano, de algumas equipes brasileiras, como o Palmeiras, que está atrás ainda assim de um jogador para repor a saída do Hendrick, que trouxe o Felipe Anderson, mas não são as mesmas características. Tem outras equipes brasileiras também, e nesses últimos dias saiu a informação que o São Paulo também tá de olho no Carlos Vinícius, e creio eu que é pra ser das mesmas características que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Seria pra ser um jogador ali pra brigar ali posição do Caleri, ser mais uma opção ali no ataque. Tudo bem que pra muitas pessoas, e pra mim, inclusive, o São Paulo tem outras pendências mais urgentes, né, cara, que é um lateral esquerdo, porque se nós estamos atrás de um reserva, quem sabe um reserva do reserva, no lateral esquerdo não temos nenhum reserva, ou se considerarmos a lesão do Wellington, não temos nem mais um titular, né, cara? Até pra um zagueiro ali também, principalmente visando que eu acho que o Sabino não deve permanecer. Então, cara, realmente temos outras carências maiores no elenco, só que o Carlos Vinícius pode acabar sendo uma oportunidade boa de mercado. Por quê, rapaziada? Porque ele não tem conseguido corresponder atualmente nessa atual temporada mesmo ritmo que correspondeu nas anteriores. E acabou que ele pertence ao Fulham e está emprestado ao Galatasaray. E o contrato dele de empréstimo só vai até a metade desse ano, ou seja, até o final dessa temporada europeia. E já foi comunicado nesses últimos dias que o Galatasaray não vai exercer a opção de compra e ele será devolvido ao Fulham, tá, rapaziada? Então, sim, as chances são bem grandes do Fulham acabar emprestando ele novamente para outra equipe. E é claro que visando essa possibilidade, o São Paulo sim, tem se colocado como um dos times interessados em contar com o Carlos Vinícius por empréstimo. Bom, rapaziada, realmente eu acho bem interessante a possibilidade de termos o Carlos Vinícius, é um jogador de muita qualidade, acompanhei bastante ele. Ele teve um grande protagonismo recente, né? Tanto que ele jogava em equipe desconhecida, né, cara? Jogava em equipe desconhecida e acabou sendo contratado pelas grandes equipes europeias.
acabou rodando muito, acabou não tendo o mesmo destaque, né, cara, nos anos seguintes, mas nível para o futebol brasileiro, eu acho que ele destruiria, hein, rapaziada. Ele parece ser um jogador jovem, não tenho certeza, por isso que eu vou até dar uma buscada na idade dele, que pra mim é algo que tem sim que ser levado muito em consideração, esse aspecto. Ele tem 29 anos, então realmente é um jogador que já tem rodagem e possivelmente talvez não tenha mais tanto mercado assim na Europa, porque ele tá lá no futebol turco, eu não sei se está jogando bem no Galatasaray, só que o Galatasaray não irá permanecer com ele, né, cara, e o Fulham já emprestou ele pra algumas equipes, e então eu acho difícil com que eu volte a utilizar ele na próxima temporada. Ele já tá ali batendo na casa dos 30 anos, né, velho, já tá batendo aí na porta, então eu acho sim que ele pode estar pintando no futebol brasileiro. As chances são bem altas de estar acontecendo, mas eu acho sim que o São Paulo dos concorrentes ali para contar com ele, corre um pouco mais por fora, porque já tem opções ali no ataque. Eu acho que o Palmeiras iria um pouco mais de fome, né, cara, porque o Endrick daqui a alguns meses já vai para o Real Madrid, então não tem tantas opções assim para o centroavante. O Palmeiras se desfez de muitos, se desfez do Breno Lopes, o Rony não tem muito agradado a torcida, se desfez de outras opções que tinha, como o Merentiel, tem o Flaco Lopes atualmente, mas ainda quer trazer mais opções para o ataque. E o São Paulo tem outras carências que são ainda mais urgentes, né, cara? Eu acho que por isso, principalmente, o São Paulo sai um pouco mais atrás na luta pelo Carlos Vinícius. Então, se pintar uma oportunidade de mercado, eu acho que o São Paulo sim pode estar forte na jogada. Mas qual a sua opinião? Você gostaria de ver o Carlos Vinícius pintando no São Paulo? Eu gostaria, hein, cara? Eu gostaria, claro, mais pra mim, eu gostaria muito disso acontecesse depois o São Paulo trazer um lateral esquerdo, depois de, quem sabe, trazer um zagueiro, né, cara? Que atualmente eu não acho que seja também um dos grandes pontos que o São Paulo precise de reforços, mas a posição da lateral ali, até as duas laterais, né, cara, tem sim dado dor de cabeça, principalmente que na lateral esquerda temos o Moreira e o Rafinha machucado, o Igor Vinícius apenas à disposição, que não é um primor técnico, e a lateral esquerda vocês sabem muito bem, não preciso nem falar pra vocês qual é a nossa situação atual nesse lado do campo. Ficando por aqui, rapaziada, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!